Você crê num Deus que tudo governa? Diga amém. O nosso Deus é um Deus poderoso que cuida de nós. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 3, meu irmão. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Eu quero ler com você o verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios 3, 5. Quem achou, diga amém. Diz assim, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Repita após mim, diga: confia no Senhor de todo o teu coração. Diga assim: não te firmes no teu próprio entendimento. Irmão, o que esse versículo está falando é que nós precisamos confiar inteiramente em Deus e não apenas, e não naquilo que nós achamos que sabemos, porque quem sabe todas as coisas é Deus. O que nós fazemos é nós achamos que sabemos, e muitas vezes os nossos achismos até acertamos, mas muitas vezes não acertamos. Por isso que esse texto de sabedoria está dizendo: confia em Deus, confia em Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tiver, confie em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu preciso confiar em Deus. Meu irmão, isso é algo básico da vida cristã. Se você quer ter uma vida cristã satisfatória, mínima que seja, confie em Deus, confie na sua palavra. E nesse texto aqui, ele começa a enumerar e a relatar várias áreas da nossa vida em que nós precisamos confiar em Deus. Mas eu quero elucidar uma mais específica aqui para você. Versículo 9. O versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Meu irmão, entenda isso. Sabe quem é que oferta na casa de Deus? Quem confia em Deus. Sabe quem é que todo mês tira o seu dízimo? Quem confia em Deus. Sabe quem é que tem alegria para trazer a sua oferta na casa de Deus? Quem confia em Deus. E sabe, entende e tem no seu coração que o seu sustento depende de Deus. Não apenas da força do nosso trabalho, da nossa inteligência, não, nada disso. Se nós dependemos apenas daquilo que nós achamos que entendemos, como diz o versículo 5, do nosso próprio entendimento, nós não vamos conseguir ter aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se nós quisermos realmente caminhar dentro da prosperidade que Deus tem para nós, esse versículo nos mostra como confiar em Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos creem que confiam em Deus? Diga amém. Quantos querem confiar em Deus ainda mais? Diga amém. Então o que eu digo para você, o que a palavra de Deus diz para você é: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Você vai estar demonstrando o quanto você confia em Deus, como a sua confiança está nele e não apenas naquilo que você acha que sabe. Quantos entendem isso? Diga amém. Então fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, porque nós vamos fazer isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas nessa noite. Você que vai ofertar ao Senhor, quiser vir aqui pegar o seu envelope, lá atrás tem envelope? Lá atrás também tem envelope, para você colocar isso em prática na sua vida, mostrar como você confia em Deus, como a tua confiança está em Deus. Vamos ofertar ao Senhor, coloca a sua
Amém. Graça e paz. Estamos no passo de fé. Passos de fé. Alguém para dar testemunho hoje sobre alguma bênção que recebeu de Deus? Levante a mão. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Verso 38. Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O título desta mensagem é: os oprimidos do diabo. Então, irmãos, isso que Pedro disse aqui na casa de Cornélio, os oprimidos do diabo, né? Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa palavra oprimido, ela tem alguns significados. Um dos significados de oprimido é quase assim que comprimido, apertado, né? Apertar, comprimir. Então o diabo faz isso com a pessoa, né? Oprime, comprime, aperta. Um outro sentido que tem para oprimido é controle rígido sobre alguém. Então essa palavrinha controle rígido sobre alguém. E nós hoje estamos no mundo que nós vemos hoje, nós vemos que todas as nações estão caminhando para um governo mundial onde o controle total, o controle sobre cada cidadão, o controle sobre cada pessoa vai acontecer. E a gente identifica então quem está por trás desse controle, porque o controle total, o controle rígido sobre a vida de alguém, isso é opressão, os oprimidos do diabo. Nesse texto aqui, a palavra de Deus revela quem é realmente o opressor, quem está por trás de toda forma de opressão é o diabo. E nós como cristãos, nós devemos saber disso, porque essas coisas acontecem no mundo invisível, só a Escritura que revela. Aos nossos olhos parece que é uma coisa normal. Eu até fico pensando assim, que nos relacionamentos pode haver uma forma de opressão, controle. Toda forma de controle, Satanás está por trás. Então, por exemplo, se o marido telefona de 10 em 10 minutos para a mulher, para saber onde é que ela está, é controle, isso é opressão, tecnicamente falando aqui, na etimologia, a semântica da palavra. Se a mulher telefona de 10 em 10 minutos para o marido, ou então pede relatório de tudo que ele fez, é controle, opressão. Já sabe quem está por trás, né? Todos os oprimidos do diabo, Jesus andou curando. Está cheio de oprimidos, né? É o diabo que está por trás de toda forma de opressão. Seja opressão em nível pessoal, familiar, governamental, eclesiástico. Então, irmãos, Jesus andou por toda parte curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Existe também um outro sentido de opressão que está em Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu gosto dessa tradução oprimidos, porque eu creio que o correto é oprimidos mesmo. Mas a tradução alternativa para oprimidos, que algumas versões trazem, é sobrecarregados.
Sobrecarregado é alguém que está transportando um fardo, um peso maior do que ela pode suportar. Então ela está vergada debaixo daquele peso, e por isso que ela está oprimida, que é o sentido de Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Às vezes eu pergunto assim, por que Jesus disse, eu vos aliviarei? Ele só vai dar alívio mesmo? Por que ele não resolve logo de uma vez por todas? Acredito que o certo é alívio mesmo, porque Jesus diz assim: o diabo colocou um jugo pesado sobre as pessoas. Ele colocou uma canga. E aí eu vou libertar vocês desse jugo, mas eu não vou dizer que vocês estão livres, porque eu vou colocar um jugo sobre vocês também. No lugar do jugo do diabo, eu vou colocar o meu jugo sobre o pescoço de vocês. Só que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo que o diabo coloca no pescoço das pessoas machuca. É um jugo de madeira ou de ferro. O que Jesus coloca é um jugo de algodão, com almofada, travesseiro, para não machucar o pescoço. Ele disse, e o meu fardo é leve. Assim como vocês estão oprimidos e sobrecarregados sobre um fardo mais pesado que vocês podem transportar, porque tem gente que diz assim, eu não aguento mais. Pessoas que andam até vergadas debaixo desse fardo. Jesus diz, o meu fardo é leve, eu vou colocar para vocês carregarem um fardo de algodão. Então, mas você vai ficar sempre com o jugo, né? Porque eu sempre digo, não adianta se iludir. Ninguém é livre nesse mundo, porque o ser humano é muito fraco para ser livre, né? Quem é fraco não pode ser livre, porque se for livre vai ser dominado por alguém, e aí vai ser oprimido, a não ser que essa pessoa que o domina seja uma pessoa boa, e é o caso, né? Aqui na linguagem espiritual da Bíblia, os seres humanos são fracos, e se forem livres, serão capturados pelo diabo, para serem oprimidos. Agora, se eles forem capturados por Jesus, que é bom, então eles estarão protegidos, né? Porque, como qualquer dono de escravos, Jesus protege os seus. O maligno não lhe toca, porque tem na vida dessa pessoa a marca de Jesus. Olha isso aqui, eu estou vendo JC ali nas costas dele. Então ele pertence a Jesus. Eu não vou me meter nisso não, porque o diabo tem, Satanás, o diabo tem medo de Jesus. Mas está cheio de gente, até com o nome de crente aí, sendo oprimido pelo diabo. Mas Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele ainda faz isso hoje? Sim, eu acredito que sim. Por isso que, apesar de que Jesus ressuscitou e ele foi recebido no céu, assentou-se à direita do trono de Deus, mas ele enviou o Espírito Santo, que é o outro Consolador, para substituí-lo. O Espírito Santo, então, ele tem o mesmo poder que Jesus tem, e ele que está aqui conosco, né? Então o Espírito Santo nos protege. Aí eu quero mostrar lá no Antigo Testamento, porque a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem velada, criptografada, para que nós não possamos ver o mundo espiritual muito claramente, a não ser em algumas poucas passagens. O Novo Testamento se revela mais, né? Quem é realmente que está por trás das coisas. Então, essa opressão que você está sentindo aí, é o diabo que está por trás, não importa quem ele esteja usando, né? A opressão de toda uma nação, não importa qual inimigo que esteja sendo usado, mas é o diabo que está por trás. Então quero mostrar essa palavra oprimidos em Juízes capítulo 4,
para ver como a nação toda pode ser oprimida pelo diabo, usando outra nação, que ele domina e controla. Então veja só, Juízes capítulo 4, a partir do verso 1, para a gente entender que sempre tem um motivo. Deus não deixa o diabo oprimir ninguém se não houver um motivo, né? Há uma causa, uma legalidade que ele reivindica. Então aí, Juízes 4:1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, que era o juiz. E entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Olha aí, irmãos, os filhos de Israel, a nação de Israel, por 20 anos era violentamente oprimida. E Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aqui no Antigo Testamento, pela linguagem velada do Antigo Testamento, aparentemente aos olhos humanos, era esses cananeus, esse rei de Canaã, Jabim, que oprimia violentamente os filhos de Israel. Mas, quando na linguagem do Novo Testamento tira o véu, quem estava por trás deles era o diabo. O diabo estava oprimindo durante 20 anos, violentamente, uma nação inteira, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas tinha um motivo, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí eles clamaram ao Senhor. E aí Deus levantou um juiz. Aliás, dois, foi Débora e Baraque. Mas Jesus hoje, ele ainda continua curando todos os oprimidos do diabo. Através desse, até uma nação toda pode ser liberta pelo poder de Deus e sair da opressão. Mas a gente está vendo que tem muitas nações entrando debaixo de opressão, né? E os inimigos estão doidos para colocar o Brasil diante da mesma opressão, da opressão do diabo. É o diabo que está por trás, não importa a ideologia que ele usa, as pessoas que ele usa, as mentiras e enganos que ele usa, mas ele quer oprimir o Brasil. E a arma que ele usa é mentira e engano. Aí a Escritura revela o que está por trás disso aí. Ainda no Antigo Testamento, agora no livro de Jó, o livro de Jó é interessante porque o livro de Jó está no Antigo Testamento, mas Deus revela como em nenhum outro lugar como é que o diabo oprime. No caso aqui, uma pessoa, que é Jó. E Jó era um homem de Deus, né? Jó era íntegro, reto, que temia Deus e se apartava do mal. Aos nossos olhos, Jó era um homem de Deus. Mas será que ele era mesmo? Vamos ver o que aconteceu lá. Esse texto aqui, irmãos, é muito importante, porque Deus tira o véu e mostra o que acontece do lado de lá. Na nossa linguagem hoje, científica, ou pseudocientífica, tecnológica, o pessoal fala muito em mundos paralelos, né? Paralelo, dimensão paralela. Tem uma linguagem assim, eu fico só pensando na Bíblia. A Bíblia fala de outros mundos, que chama-se céu. O céu é mais de um. Eu estava vendo duas pessoas debatendo a respeito de céu, e aí a pessoa vai lá para o Antigo Testamento e diz assim: olha, céu é o firmamento, a expansão. E aí aquele rapaz que era ateu, ele dizia assim: a palavra expansão significa o ferro que é batido, até se expandindo assim. Isso é céu.
que os antigos hebreus acreditavam que esse é o sentido de hierarquia, que está em Gênesis 1:8. Eu digo, ele tem razão, só que ele não sabe de uma coisa, que a palavra céu tem vários significados na Bíblia, esse é só um deles. E a palavra céu é Hashamai, significa, está no plural, plural dual. Então há mais de um céu, sempre o céu está no plural. Tanto o céu é a expansão, que eles defendem que há um domo por sobre as nossas cabeças, isso é verdade mesmo, está lá em Gênesis. Mas também todo o significado de céu, que é um outro mundo onde Deus habita, tem um outro mundo onde os anjos habitam. Aí o Novo Testamento que revela isso, principalmente em Apocalipse. Agora, a Bíblia também fala no Novo Testamento do terceiro céu, né? Paulo foi ao terceiro céu, o jardim do Éden, o paraíso. Então, não adianta se iludir, né? Tem mais de um céu. Mas aqui, Deus mostra o que acontece lá no céu, com essa reunião que houve lá. Vamos lá, João 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e aqui eu quero dizer aos irmãos que filhos de Deus aqui é anjos, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, olha só, o que Satanás faz é o mesmo coisa que o diabo: rodear a terra e passear por ela. Ele rodeia a terra e passeia por ela. Um dia ele está no Brasil, outro dia está na América, outro dia ele está na China, outro dia ele está na Bolívia, ele fica passeando pela terra. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, irmãos, isso aqui é muito instrutivo. Deus deu a Satanás liberdade para oprimir Jó. E a partir daí, eu não vou contar a leitura, mas não vão ver que tudo que Jó tinha, o diabo destruiu por meio de um povo chamado Sabeus, talvez os habitantes de Sabá, outro povo chamado Caldeus, que são os caldeus babilônicos. Satanás, manipulando esses povos todos, destruiu toda a riqueza de Jó em animais, em servos, e até manipulou o vento, porque um vento veio do mar e destruiu a casa onde os 7, na verdade os 10 filhos, porque era 7 homens e 3 mulheres, e matou os 10 filhos de Jó. Ou seja, Satanás oprimiu duramente Jó, só que foi com autorização de Deus, e porque tem um motivo, né? Eu só vejo a gente escrever e dizer assim: olha, Jó não tinha pecado nenhum, e Deus deixou Satanás oprimir Jó sem causa. Na verdade não, Jó tinha um pecado sim, chamava-se orgulho espiritual. Ele era tão íntegro, tão correto, que ele tinha orgulho, ele era orgulhoso disso, se achava melhor do que os outros. Mas o certo é, a gente sabe que na história de Jó, no final, Deus deu em dobro tudo que Jó antes possuía. Ele tinha 3.000 ovelhas no começo, depois Deus deu 6.000. E tudo que ele tinha, Deus deu em dobro, né? Mas, primeiro ele foi moído, Jó foi moído nas mãos de Satanás, passando pela essa opressão, oprimido. Jesus ainda não tinha vindo à terra no tempo de Jó, senão Jesus tinha livrado Jó. Embora Jó disse assim: eu sei que meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra. É claro, quando ele usou a palavra Redentor, eu acredito que ele não estava pensando em Jesus, né?
mas no parente remidor, que é o parente mais próximo, que podia resgatá-lo. Mas profeticamente, ele, sem saber, ele falou de um parente remidor, né? Mas aí, irmãos, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo é o supremo opressor. Não importa quem ele usa, o que ele usa, mas a missão dele é oprimir. Só Jesus pode libertar alguém. A palavra que é usada é curar, né? É interessante que a palavra curar, que está em Atos 10:38, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Só que a palavra curar que aparece aí, não é a palavra costumeiramente que aparece, terapeuo, em grego, mas é uma outra palavrinha, que eu acredito que tem um sentido mais também de libertar, né? Mas ainda no Novo Testamento, uma das pessoas que o diabo oprimia com a doença era a mulher encurvada. E aí em Atos 13, verso 16, Jesus diz assim: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Era uma prisão, uma enfermidade, espírito de enfermidade. Jesus curou essa mulher que era oprimida pelo diabo. É interessante que em Jó 42:10 diz assim: Deus mudou o cativeiro de Jó. É chamado de cativeiro aqui, prisão, quando este orava pelos seus amigos. E aí tem várias maneiras que Jesus usa hoje para continuar curando todos os oprimidos do diabo. Se você está sendo oprimido aí, sabe que Jesus é o que pode lhe curar da opressão que o diabo exerce sobre você. Então, por exemplo, 2 Timóteo, Novo Testamento agora, 2 Timóteo 2:24. Eu vivo citando esse versículo para os irmãos porque ele é muito importante. Memorize e medite nele. 2 Timóteo 2:24. Que diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, bem-aventurados os mansos, né? Para com todos, apto para ensinar, sofredor, ou seja, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O diabo tem laços que mantêm pessoas presas e oprimidas por ele. Mas aqui nesse texto Paulo está dizendo que a exposição da palavra de Deus que estou fazendo para vocês aqui, ela pode fazer com que Deus traga arrependimento aos corações, porque veja lá que em Juízes capítulo 4, o povo de Israel tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. Por isso que eles foram violentamente oprimidos durante 20 anos. E aqui ele está dizendo que essas pessoas estão presas pelo diabo, no laço, mas que ao ouvirem a palavra de Deus que está sendo ensinada, Deus pode dar arrependimento para essas pessoas, para que elas sejam libertas dos laços do diabo. Então o caso aqui é Deus que dá o arrependimento, enquanto a pessoa ouve a palavra de Deus, para que seja o arrependimento tira a legalidade que Satanás tem para oprimir as pessoas. E ainda, na primeira carta de Pedro, 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ou devorar, ao qual resistem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, a opressão do diabo é por meio das aflições, do sofrimento, das perseguições. Isso é a vida cristã.
Tem pessoa que se escandaliza e diz, rapaz, quando eu não era crente, eu vivia aí bem, em paz, agora que eu sou crente é perseguição, aflição, para todo lado, é o diabo oprimindo. Mas fixemos-nos nisso. Assim como Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ele continuou fazendo isso. Curando todos os oprimidos do diabo. Aqueles que sofrem. No caso da mulher hemorrágica, a mulher encurvada era uma doença, um espírito de enfermidade. No caso de Jó, foi doença e pobreza. Até os filhos de Jó ele matou, os 10 filhos. Mas depois Deus restaurou, restituiu, né? Então, irmãos, hoje nos passos de fé, nós devemos pedir que Jesus venha curar todos os oprimidos do diabo, toda a opressão, todo o jugo, toda compressão, controle rígido contra a nossa vida. Vamos trazer-os diante de Jesus para que Ele continue a curar, libertar todos os oprimidos do diabo. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E vocês vieram. Então nós vamos agora orar para fazer a nossa parte, assim como os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí a Bíblia diz assim, Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E aqui nós estamos vendo esse caso que eu estou lendo de Atos 10:38, que Cornélio é muito parecido com Jó, porque Cornélio também, ele era piedoso e temente a Deus, orava e jejuava, e não era convertido, não era judeu, ele era romano. Mas quando o anjo chegou diante dele, o anjo disse assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus, por isso que eu fui enviado, e para você dizer, chama Simão, que tem sobrenome Pedro, porque ele te dirá a palavra pelas quais será o salvo, tu e a tua casa. Mas uma das coisas que Cornélio fazia é que ele orava, mesmo não sendo convertido, mas era religioso, né? Como Jó também. Então ficar em pé, irmãos. E os irmãos